E o Zoom também. Bom dia, feliz de estar aqui para mais uns minutos de orações. Seja bem-vinda, Flávia querida, sempre a primeira a chegar quando é possível, né? E tá tudo certo. Cada um chega no seu tempo, né? E eu sempre aqui, ó, me ajustando na minha cadeirinha, que gosto de ficar de pernas cruzadas, e aí tem hora que não dá muito. Enfim, mas hoje eu estou aqui com o coração transbordando de gratidão. Em alguns momentos vou precisar olhar para cá, porque para ficar olhando para o pessoal do Zoom também, né? Para quem vai assistir depois no YouTube, senão fico aqui só olhando aqui para o Instagram e não olho aqui para o YouTube. E aí o pessoal reclama também. Mas é com o coração cheio de gratidão que hoje, né, eu estou aqui para esse nossos minutos de orações hoje bem, né? A garganta ainda tem hora que está dando ali uma falhadinha, mas é pouco. Semana passada estava bem pesado, né? E por isso a gente também nem levou lá para o nosso Instagram os movimentos constelatórios, mas hoje nós vamos estar lá também, às 10h08. Então, quem sentir no coração de vir aprofundar um pouco mais, eu vou aguardar lá no meu Instagram, de 10h08, que eu vou trazer um movimento conduzido, que eu tenho certeza que vai ser de muita contribuição. Mas hoje eu senti de trazer aqui para nós um tema que a gente já conhece, que ele é nosso familiar, né? Vou dizer que a gente já trouxe aqui em outros momentos uma outra vestimenta, uma outra forma de olhar. E como eu sempre digo, eu gosto muito de conectar os temas do Evangelho com a visão sistêmica também, porque elas são muita contribuição. A gente vai vendo como que, de uma forma tão clara, muitas vezes, e outras vezes sutil, Jesus deixou tudo para nós escrito, tudo é exemplificado, né? A gente aqui não teve olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, hoje, eu senti de mais uma vez trazer aqui para nós o tema da gratidão. Quando a gratidão conecta os olhos e o coração. Quando o olhar aprende a reconhecer aquilo que o coração já confia. É forte, né? Porque às vezes a gente diz, mas eu vou ter gratidão pelo quê, Erida? Minha vida é tão desafiadora. Mas eu vou agradecer todos os dias quando eu conseguir. Só que não é bem assim. Eu vou colocar o tema da nossa live aqui. Fátima querida, seja bem-vinda também. Se fizer sentido para vocês, compartilhem aí nos aviãozinhos, avisando para as pessoas que a gente já chegou, né? Em algum momento, aperta esse coraçãozinho, porque o coração, ele informa para o Instagram que o conteúdo merece ser entregue a outras pessoas, e aí o Instagram informa para as pessoas que a live está acontecendo. E só para quem não sabe, né, as lives dos Minutos de Orações acontecem na página do Jesus de Nazaré todos os dias, de domingo a domingo, desde a pandemia, sempre às 8 horas da manhã. Às vezes pode acontecer um pequeno ajuste, porque por problemas que acontecem, mas elas geralmente acontecem, no geral, elas acontecem às 8 horas. Cada dia com uma pessoa e um tema, todos sempre temas que vão engrandecer a nossa alma, o nosso espírito. Então, fiquem à vontade para vir todos os dias, para maratonar as lives que já estão salvas na página do Jesus de Nazaré. Eu deixo algumas salvas no meu Instagram e todas no meu YouTube também, é Eridan Mourão, ponto terapeuta, da mesma forma que tem no Instagram.
tá certo? E às quintas-feiras sou eu que estou aqui com vocês. É esse presente para mim estar aqui com vocês. E hoje, né, como não poderia ser diferente, o tema olhando para a gratidão, eu já amanheci com o coração transbordando de gratidão, já recebi notícias que fortaleceram ainda mais a minha gratidão, mesmo não sendo de algo comigo diretamente ou sobre mim, porque também a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, antes da nossa oração, eu vou enviar aqui para os nossos amigos, vou colocar o tema da nossa live e enviar fora, para que as pessoas possam vir fazer as orações conosco, né? Então vamos lá, beber uma águazinha para agradecer. A Fátima nem botou para mim de onde ela vem. Botou. Ah, em Fortaleza, que legal, Fátima. Seja bem-vinda. Você já me conhece? Você está vindo através de mim ou você vem através do Jesus de Nazaré, que é quem você conhece? É. Nome não é estranho, Forquilha. O meu pai, ele foi motorista de ônibus de viagem a vida toda, quase, quase. No Rio de Janeiro, ele era motorista de táxi. Aqui no Ceará, ele trabalhou na Ipu Brasília, que fazia algumas linhas do interior. Depois, essa empresa repartiu e virou Vipu, que fazia fora do estado. E ele ia também. E era lindo como ele amava esse trabalho, porque no hospital ele ficava vendo aquele ar-condicionado, né, que é assim, compridinho hoje, o novo. E ele, não parece um ônibus, né, esse ar-condicionado? Eu dizia, pai, parece um ônibus. A gente passava andando, né, de carro e ele olhava para os ônibus assim, com um olhar de saudade. Eu dizia, pai, o pai tem saudade de viajar. Ele dizia, oh, e muito. E nos primeiros sonhos que eu tive do meu pai, depois que ele faleceu, e agora fez 7 meses, ele estava dirigindo. É lindo, né? Acho que foi a missão dele, foi a forma dele se conectar, eu vou dizer, com vários lugares, talvez por onde passaram os antepassados, né? Ou mesmo esse caminho de viagem. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês para que a gente possa fazer umas inspirações lentas e profundas, sentindo aqui e agora onde nós estamos, sentindo a presença dos nossos guias e mentores, amparadores espirituais, que já estão a nos amparar, fortalecer, orientar, colocar os remédios necessários em nossas águas, fluidificando as nossas águas internas, as águas nos filtros das nossas casas, colocando todos os fluidos de cura em nós, naqueles que estão em nossos corações, derramando essas bênçãos também nos nossos pais, nos nossos ancestrais, nos nossos descendentes. E assim é. Tem hora que você sente tão forte, Lena, meu amor, seja bem-vinda. Estava aqui pensando em você também, pensando em você também, pensando nos presentes que você manda para mim, não só os presentes físicos, mas os presentes de vibração, de amor, da sua amizade. Meu Deus, é muita gratidão. O online, ele trouxe muitas pessoas maravilhosas para a nossa vida, né?
Hoje, se não fosse o online, eu não estaria aqui com vocês, com cada uma de vocês, com a Flávia em Forquilha, com a Fátima, né, aqui em Fortaleza, com a Lena, que eu acho que está em São Paulo agora, se eu não me engano. E tem tudo a ver com essa presença aqui, com o nosso tema da gratidão que nos conecta, né, os olhos e o coração. Essa gratidão que Jesus nos ensinou em cada passo que ele fez e que ele deu, mas que a gente muitas vezes nem percebeu, porque muitas vezes morei e trabalhei em Sobral. Ah, que legal. Tu sabe, Sobral tem um lugar bem especial no meu coração. Eu já quis morar lá, mas ainda não fui, não deu certo. Mas eu tenho umas meninas aí do Jesus de Nazaré que moram aqui no meu coração. A Sandra, ó, Sandra, beijo, amor. Te amo do coração. Ela sabe disso. Graças a ela, a Fleuris, eu estou por aqui, né? Mas a Sandrinha, ela mora aqui dentro, ó, não paga nadinha. E eu sou muito feliz e grata também. E hoje, quando eu senti, né, de trazer, na verdade não foi hoje, mas eu senti de trazer esse olhar da gratidão novamente para a gente, porque muitas vezes a gente fica pensando que vai agradecer a algo quando tiver algo. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, lá atrás. Se um dia, uma pessoa falando sobre o esposo, se um dia o fulano me deixar por outra pessoa, eu vou todos os dias ajoelhar no chão ao meio-dia para jogar uma praga nele, para ele ser infeliz onde ele estiver. E eu fiquei olhando aquilo faz muitos e muitos e muitos anos. Eu não era diretamente ligada a religião nenhuma, mas espiritualidade é mais do que religião. Espiritualidade é algo que é aqui de dentro de nós. Óbvio que muitas vezes eu estar mais próxima de uma religião vai fortalecendo isso em mim, mas não está ligado só à religião. E eu já trouxe essa fortaleza espiritual dentro de mim, né? Eu digo uma fortaleza porque foram tantos desafios na vida infantil e adolescente que se eu não tivesse vindo com essa força espiritual, que óbvio foi crescendo com o passar do tempo, eu não teria dado conta. Então, não é à toa que eu nasci dormindo. Jesus diz: tu vai ser muitos desafios, mas tu vai levando isso aqui, que é essa fé, essa força grande. Então, sempre tive isso. Ai, é verdade. E aí, quando eu vi aquela pessoa dizendo aquilo, eu pensei assim, meu Deus, como é que ela está pensando que se um dia ele for, quando ele for, ela vai fazer assim? Porque então, todos os dias, ao meio-dia, ela não se ajoelha no chão, agradece porque eles estão aqui, bota essa energia para as coisas boas, né? Eu já pensava assim há muitos anos. E Jesus trouxe isso para nós. Em várias passagens dele, ele foi mostrando o quanto que a gente agradecer antes, e isso a gente acha também, né, nesses manuscritos que foram encontrados no Mar da Judéia, os manuscritos que também foram atribuídos aos essênios, onde eu já trouxe em outros momentos a forma secreta dos essênios orarem, que é agradecendo por tudo que tem antes de ter. Mas não é uma gratidão só da boca, né? E assim, hoje, né, a gente está vivendo um mês muito especial. Vocês sabem, eu desse lugar de terapeuta, trabalho com constelação familiar, gosto muito de estudar astrologia, não sou expert, sou, eu vou dizer, sou uma apaixonada, né? Não é à toa que o meu nome é Eridan, vem da constelação de Eridanos. Fazer o quê? Já vim predestinada e está no meu mapa de nascimento.
a trabalhar com as constelações, a fazer esse resgate ancestral meu e de outras pessoas. Então, a gente está, nesse momento, muito propício para olhar para as nossas questões ancestrais, para a nossa missão, né? E não teria como ser diferente. Então, agradecer, agradecer a vida que chegou até nós, porque se hoje nós estamos aqui conversando, ouvindo, ou mesmo os desencarnados, né, que também muitas vezes são trazidos ou que estão junto de nós por amor, por afinidade, mas eles já passaram algum momento na Terra. E aí a gente precisou ter uma mãe, ter um pai que dissesse sim para a nossa vida, para que nós estivéssemos aqui. E mesmo que a gente tivesse de passar desafios, eles disseram sim e nós dissemos sim. Porque todos os dias existem pessoas desistindo da vida antes da hora. E a gente está aqui permanecendo, ainda que os desafios aconteçam, ainda que às vezes a gente tenha até um pensamento breve de desistir, mas a gente volta, a gente fica firme, a gente está aqui. Então, a gente tem que começar sendo gratos, primeiramente aos nossos pais que nos permitiram estar aqui, mas logo depois a nós, porque nós estamos aqui, porque nós dissemos sim, eu vou, mesmo que tenha desafios. Sim, eu fico, apesar de todos os desafios. E a gente vai ficando, e a gente se fortalece. E cada vez que a gente diz sim para nós e para a nossa vida, a gente de alguma forma está agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estar aqui nessa existência. Agradecendo aos nossos anjos da guarda, que nos auxiliaram no momento da gente reencarnar. A esse espírito que está como anjo da guarda, que disse: nessa encarnação vou te acompanhar, Eridan. E eu vou estar aqui te inspirando os melhores caminhos. Mas eu vou respeitar o teu livre-arbítrio. Em alguns momentos, você vai querer fazer outra coisa. Eu sei que não é o melhor, mas eu vou ter que deixar, porque é assim que você vai aprender. E a gente agradece a ele também a paciência, a não desistir de nós, né? Porque a gente às vezes desiste da gente, mas ele nunca desiste da gente. Então, que a gente siga assim, agradecendo, porque agradecer, agradece que a graça desce. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho motivos para agradecer. E não é só um agradecimento da boca, às vezes ele começa pela boca, né? Mas eu preciso conectar com o coração, vibrar através do coração. Essa ressonância do meu coração, essa vibração, que hoje já é estudada pela física quântica e comprova, é ela que faz com que as coisas aconteçam. Então, quando Jesus diz é mais importante o que sai da tua boca do que o que entra, porque o que sai da tua boca vem do teu coração. E o coração, caiu uma bandeira da Espanha. E o coração, ele traz as vibrações. Por isso que a gente não deve falar nada contra nós ou contra o outro no momento de raiva. Porque a gente traz toda essa força de vibração do coração, isso não vai ser bom. Não vai ser bom para a gente, não vai ser bom para o outro. É melhor, tem gente que diz assim, vamos deixar a raiva secar. Vai correr, vai caminhar, vai dormir, vai tomar um banho, vai beber água. Chico dizia da terapia da água, né? Alguém perguntou, Chico, é uma briga, e eu fico com raiva, e eu digo, ela diz, pois faça a terapia da água, minha filha. Terapia da água, Chico, é. Quando você quiser dizer alguma coisa, enche a boca d'água. E eu fico com essa água quanto tempo na boca, Chico? Até a raiva passar. Nem que seja a terapia da água. Vamos fazer? Eu também não lembro muito da terapia da água, não. Mas eu lembro muito de não falar aquilo que eu não quero que aconteça. Isso eu lembro. Sempre eu lembro, mas às vezes sai. Mas, no geral,
eu tento não falar aquilo que eu não quero que se manifeste, sobretudo quando vem com emoção, quando vem com essa força do coração, porque isso vai se materializar. E pode até ser que não alcance o outro, mas a mim vai alcançar. Saiu de mim e é para mim que vai voltar, né? E é por isso que Jesus, ele trazia para nós algumas alguns exemplos quando ele fala sobre Lázaro, né? E Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando ele chega, está todo mundo triste, né? 4 dias, já devia estar, né? Putreficando. E ele vai e olha e ele diz: Pai, graças te dou porque me ouvistes sempre, porque me ouvistes sempre. E ele não diz assim, Pai, eu vou te agradecer, porque quando eu abrir ali a pedra, Lázaro vai sair de lá vivo. Pai, eu vou te agradecer, porque tu vai me ouvir. Não, Jesus disse, antes de abrir. E aí, hoje já tem até essa The Chosen, né? Uma série que hoje está na Netflix e facilita com que a gente vá revendo partes da história. E eu acho interessante para quem sentir de assistir. Ai, graças te dou, porque tu me ouvistes no passado. Abre, sai Lázaro. E Lázaro sai. O que que Jesus trouxe para nós? Porque Jesus já tinha agradecido a Deus. Pai, graças te dou porque tu me ouvistes. Mas Lázaro ainda estava morto lá dentro. Nada ainda tinha acontecido. Mas Jesus já agradecia, não só com a boca, mas com a vibração do coração, porque ele sabia que o Pai sempre nos ouve. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. Mas se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, sem duvidares no coração, ou algo assim. Por quê? Porque se eu digo que tenho fé, mas o meu coração diz assim, mas menino, tu não tá vendo? Não tem perigo de conseguir isso. Não consegue, porque o coração está desconectado. E é o coração que faz com que a gente se mova e consiga as coisas. Por que que as crianças conseguem? Porque a ingenuidade, elas simplesmente elas agradecem, elas veem, elas sentem antes de qualquer coisa, né? Quando eu falo isso, eu só lembro de mim. Eu devia ter menos de 5 anos, andando no meu velocípede. Como eu andava muito com meu pai, ele era motorista, e aquele velocípede para mim era um carro. E eu me via estacionando o carro. Quando foi a primeira vez que eu tive, né, o primeiro carro do meu esposo, mas era nosso, e eu dirigi, tirei a carteira e dirigi, fiz aquela manobra, eu lembrei daquela criança naquele velocípede. Aquela criança que naquele momento o coração vibrou de gratidão por um carro que nem existia, mas eu me senti naquele carro. Eu lembro até a cor, era um velocípedezinho verde. E o que eu quero trazer com essa e com todas as outras passagens que eu vou trazer é de que a gente precisa aprender a confiar. Confiar em Deus, confiar no nosso merecimento. Porque a gente duvida tanto de merecer, de poder merecer, que fica difícil. A gente quer uma coisa, mas o coração não quer acreditar. E não é só sobre a boca,
mas é a boca e o coração. Por tudo aquilo que a gente deseja, mesmo aquilo que a gente ainda não tem, mesmo aquilo que talvez eu acreditasse que eu não teria, mas que eu desejo e que pode ser bom para mim, bom para o outro e bom para todos, né? Não posso estar querendo o carro do outro. Eu quero aquele carro, vai ser meu. Eu vou dar um jeito de pegar de uma forma que o outro fique no prejuízo. Isso aí não tem porquê se realizar e ter bênçãos, né? E pode ter quem faça como tem, mas coisa boa não vai dar. Mas quando é algo que eu desejo, que é bom para mim, que vai abençoar minha vida, minha família, a vida das outras pessoas, sim, aí eu tenho a permissão. Vós sois deuses. Se quiserdes, podereis fazer o que faço e muito mais. Foi assim que Jesus falou. Assim como no episódio da multiplicação dos pães, né? Jesus pegou, estava naquela multidão. Depois eu vou deixar na descrição da live onde está cada parte no Evangelho. Só um pãozinho aqui na mão. E os apóstolos estavam desesperados, igual a gente, quando vai fazer um aniversário, que poucas pessoas confirmam e daqui a pouco chegam milhares, ou muitas, a gente, ai meu Deus, e agora? Mas quando a gente confia, aquilo ali vai multiplicando e todo mundo sai satisfeito e dá certo para todo mundo, né? E eu já vi isso acontecer várias vezes na minha vida, em outras vidas. E Jesus pega aquele pão, olha para o céu, parte o pão no meio e diz: Pai, te dou graças por esses pães. Pai, eu te dou graças. E ele parte o pão e a multiplicação começa do pão e dos peixes, porque aquele coração já sabia que ia dar. Ele vibrava para alimentar aquela multidão com a comida e com a palavra, porque a gente sabe que as pessoas que estão famintas do corpo físico, elas precisam também alimentar esse corpo para ouvir a palavra, né? Às vezes a gente quer ir evangelizar na rua, nas pessoas, mas a gente precisa também levar o alimento do corpo para elas, para que elas, alimentadas do corpo, possam ter ouvidos de ouvir e receber o alimento espiritual também. E assim foram muitas passagens de Jesus. A figueira seca, tudo que pedis em oração, crede que já recebestes. Mas a gente não crê, a gente não agradece. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço até pelo que eu não sei. Por todos os livramentos, por todas as bênçãos na minha vida, porque eu sei que estou exatamente onde eu deveria estar, com quem eu deveria estar. Isso é bem mais fácil quando tu tá, ó, mas na hora do desafio, mas a gente consegue também. É o coração que precisa estar em ressonância com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente fala. E a gente tem outros exemplos, né? Moisés caminha antes do mar abrir. Josué entra no Jordão antes que as águas recuem. Todos eles tinham a confiança de que poderiam fazer algo, porque Jesus, porque Deus e nós somos um. Porque o coração simplesmente confia e vai dar certo. Eu já ouvi tantas vezes os meus filhos dizendo assim: como é que a senhora sabia que ia dar certo? Eu só confiei. Eu digo, eu não sabia, eu só segui o coração.
porque você sabe, porque você sente, porque você vibra. Josafá coloca os músicos à frente do exército antes da vitória. Daniel continua agradecendo, mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Paulo e Silas cantam dentro da prisão. Todos eles tinham algo em comum. Não esperavam acontecer para agradecer, mas eles já agradeciam antes de acontecer. Então, talvez hoje Deus esteja falando aqui dentro de nós e perguntando para nós quais são os milagres que você deseja ver na tua vida, ou que talvez você já viu e nem agradeceu. Talvez ele esteja perguntando: seu coração continua confiando em mim? Porque quando o coração está aberto, os olhos começam a perceber a presença de Deus até nas pequenas coisas. Então, nesse momento, para a gente se encaminhar para o final da nossa live, eu quero te convidar a fazer um breve exercício de visualização. Inspirar e expirar, lenta, profunda e suave. Se fizer sentido, coloca uma das mãos no coração, talvez a esquerda, que conecta com o canal do coração. Inspira, expira. E sente no teu coração o que vibra. Qual é a vontade do teu coração? Qual é aquela coisa que você quer tanto? Que talvez ainda não aconteceu, mas que agora, nesse momento e a partir daqui, você escolhe confiar. Você escolhe agradecer. Agradecer por ter conseguido, talvez uma cura do corpo físico, talvez a cura de um vício, talvez uma bênção no teu relacionamento, na tua vida profissional, talvez uma causa na justiça que está meio enrolada. Agradece. Agradece agora, gratidão, Pai, porque tu me ouvistes e já resolvestes isso por mim. Gratidão. Gratidão, queridos pais, pela vida que chegou até mim. Apesar de todos os desafios, eu ainda estou aqui. Eu disse sim para a minha vida, gratidão para mim, porque eu digo sim para a vida todos os dias. Porque mesmo quando eu tive vontade de desistir, eu permaneci, confiando e agradecendo nas resoluções que eu já sabia que viriam. Gratidão. Gratidão, meu anjo da guarda, por ter me escolhido e por não desistir de mim. Gratidão a todos aqueles que disseram sim para as suas vidas e permaneceram na vida, mesmo a partir dos desafios, das guerras, das fomes. Todos os antepassados, a partir da vida deles, a vida chegou até nós. E nesse momento, com o coração cheio de gratidão, nós nos comprometemos também a fazer algo de bom dia a dia por nós, agradecendo sempre a oportunidade de estar aqui, agradecendo a presença dos nossos guias, mentores, amparadores espirituais, por todas as bênçãos e graças derramadas em nós. E assim é. Gratidão, queridas pessoas, pela escuta, pela presença.
pelas vibrações. E eu tô aqui, eu adoro me balançar assim. Gratidão. A gente se vê às 10h08 na minha página do Instagram, eridanmourão.terapeuta. E para quem não vai estar lá, a gente se vê na próxima quinta aqui, às 8 horas. Gratidão, gratidão. Eu vejo vocês. Até lá. Gratidão. Gratidão, queridas pessoas. Gratidão. Eu vejo vocês.